O tema da mensagem é Deus se preocupa. Deus se preocupa. Vamos ler esse texto que diz assim: Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Vistam que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Amém. Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. E que o Senhor venha mostrar agora, ó Deus, que se preocupa conosco. Que o Senhor nos sustenta em meio aos desertos, Senhor. Que o teu milagre, ó Deus, pode acontecer nos piores momentos da nossa caminhada. A minha oração é que o teu Espírito fale conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito precioso, um texto muito bom. Lembrando a vocês que no capítulo 6 já tinha acontecido uma multiplicação de pães. Essa aqui é a segunda multiplicação. Eu não creio numa duplicada do texto, como alguns teólogos descrentes ou liberais acreditam, como se fosse a mesma história. Até alguns teólogos sérios também acreditam nisso, por causa das semelhanças, mas eu acredito que é um novo relato de multiplicação. A segunda vez que Jesus vai realizar este milagre. Jesus aqui também está em uma das suas missões. As missões de Jesus não eram, por exemplo, como as missões do apóstolo Paulo, que eram missões muito longe, que ele deveria pegar navios. Por exemplo, Paulo almejava ir para a Espanha, que eram viagens muito longas. As missões de Jesus era para Decápolis, Samaria, ele ficava ali em Jerusalém e no seu entorno. É por isso que o versículo 1 diz assim: naqueles dias, ou seja, nos dias em que Jesus estava saindo para pregar o evangelho nas suas missões. Ou seja, tinham pagãos ali, descrentes ouvindo Jesus. E alguns teólogos também acreditam que tinham judeus ali para ouvi-lo em sua mensagem. Foi nessas missões aqui que nós vemos no versículo 24 do capítulo 7, que diz que Jesus andava ali ao arredor de Tiro, aos arredores de Tiro e Sidom. No versículo 31 diz que a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Então Jesus estava em missão, pregando a palavra do Senhor. E uma grande multidão estava sendo atraída pela pregação da palavra. Olha, até aqui a multidão não estava sendo atraída por Jesus por causa de pão e peixe. Apenas pela palavra, porque a multiplicação ainda vai acontecer. A multidão está fixa em Jesus. Ela está com Jesus e querendo aprender de Jesus. A evangelização dá certo, quando Deus quer que dá certo. A evangelização funciona
quando Deus quer que funcione, e nesse momento está funcionando. A rede está sendo lançada e pecadores estão vindo para perto de Jesus Cristo. Um grande missionário, um grande evangelista daquela época, talvez o maior evangelista de todos os tempos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto diz assim: naqueles dias, capítulo 8, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Olha isso. Seria estranho acontecer isso em nossos dias, né? Uma multidão que fica 3 dias com uma pessoa, ouvindo, aprendendo e não se cansando de aprender. Ao ponto da comida acabar e as pessoas não irem embora porque a comida está acabando. A comida está acabando e as pessoas permanecem porque parece que tem algo poderoso saindo da boca de Jesus Cristo, dos lábios de Jesus Cristo. Algo mais interessante do que a comida. Ora, foi num deserto em que ele respondeu para o diabo que a palavra de Deus é mais importante do que o pão. Foi no deserto que isso aconteceu. E novamente, num deserto, a palavra de Deus está sendo pregada e as pessoas estão mais fixadas na palavra do que no pão que perece. Jesus se preocupa com essa multidão. Ele não está pregando e ao mesmo tempo dizendo que se lasque essa multidão, não. Ele prega a palavra e também se preocupa com a fome e com o desfalecimento das pessoas que estão ali. É por isso que ele chama os seus discípulos e diz para eles: olha, eu tenho compaixão dessa multidão. Eu tenho compaixão deles, ou dessa multidão. Eu me preocupo. Já tem 3 dias que eles estão aqui comigo. Alguns teólogos acreditam que esse termo comigo não é apenas estar ali, mas eles acreditam que esse termo comigo significa crendo em mim. Estão comigo não somente no deserto, mas estão comigo na mensagem. Estão comigo juntamente na fé. Estão crendo no que eu estou dizendo. Senão eles não ficariam 3 dias aqui. Os pagãos estão se convertendo aqui. Estão crendo nele, na mensagem dele. E Jesus diz: olha, se eu os mandar para casa, no versículo 3, se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Há rumores de que um avivamento está acontecendo nos Estados Unidos, numa universidade. Mas eu olho para isso aqui, é incrível. Pessoas vieram de longe. Eu sei que, mais uma vez, alguns teólogos acreditam que o termo longe aqui vieram do pecado para mim. Eu não sei se essa seria a melhor interpretação, mas alguns acreditam nisso. A ideia de que eles possivelmente vieram de lugares distantes para ouvir Jesus Cristo prevalece. O que seria isso? Um grande avivamento, um grande despertar? Ou o ímã da mensagem? A atração da mensagem do Evangelho? O que isso significa? Jesus se preocupa com esses homens, porque é bondoso. Eu quero dizer para vocês algo que uma vez foi questionado. Um homem descrente disse assim: eu quero que alguém me prove que Deus tem obrigações morais para com os homens. Dando a entender que Deus não liga para a humanidade, que Ele não tem obrigações nenhuma, Ele não tem obrigação de ser bom, Ele não tem obrigação de fazer o bem, Ele pode muito bem ir embora. Ou seja, não há provas de que Deus está atuando na humanidade, porque Ele não tem obrigação para isso. Esse homem disse: eu quero uma prova concreta de crente, de que Deus tem obrigações morais para com a gente. E eu disse para aquele homem: olha, você usou a palavra obrigações. Eu não usaria essas palavras, ou eu não usaria esse termo. Eu disse para ele: Deus tem atributos. Deus tem amor, Deus tem bondade, Deus tem misericórdia, Deus tem justiça. Essas coisas são atributos divinos e estão em Deus.
O amor está em Deus e, ao mesmo tempo, Deus é amor. A bondade está em Deus. Então, eu não uso o termo obrigações morais. E eu disse para aquele homem, olha, esses atributos impulsionam o agir. Esses atributos estão impulsionando o agir. Logo, eu não uso os termos obrigações ou deveres com a humanidade, não. Porque se Deus ama, Ele vai agir com amor. Se Deus é bondoso, Ele vai agir com bondade. Eu disse para ele, é da mesma forma que quando alguém tem sono, dorme. Assim como alguém que tem sono dorme, alguém que ama, ama. Alguém que é bondoso age com bondade. Então não é uma obrigação moral. Deus se move porque ama. Ele se preocupa com a humanidade, Ele se preocupa com os seus filhos e atua com bondade porque os atributos de Deus impulsionam a Deus. Ao ponto dele não ser indiferente para com a vida até mesmo desses homens que estão ouvindo a sua mensagem. Olha, é incrível quando as pessoas olham para esse texto e olham para Deus e dizem assim, olha, até Deus tem cuidado dos homens. Ou mais ou menos assim, olha, até Deus ama. Essa pergunta não pode ser feita. Ou esse impressionar é estranho. Parece que é como um homem que olha para o chimpanzé cuidando do seu filhote, assim, olha, até um chimpanzé cuida do filhote. Aí sim vale. Você olha como o chimpanzé cuida do seu filhote. Aí, esse impressionar vale. Mas tratar Deus como se trata um chimpanzé, não. Olha, até Deus ama, meu Deus, até Deus ama, como se você fosse o grande amor e olhasse para Deus assim, até Ele se preocupa. Olha, até Ele é bondoso. A gente fala isso com um macaco, não para Deus. Trazendo para essa ilustração aqui, quem deveria fazer isso é Deus, olhar para a gente e dizer, olha, até Ele consegue dar um abraço na mãe, até que enfim, um ato de bondade dele ou dela. Deus olhando para você e diz assim, olha, até Ele foi visitar um enfermo. De forma poética, é Deus que precisa fazer isso. É como se Deus se impressionasse com essa raça caída e dissesse assim, olha, até eles amam. Não é você que tem que olhar para esse texto e dizer, olha, até Jesus se compadece. Não. Porque isso é Ele. Isso é o atributo da bondade que está nele. Isso é o amor que está nele. Que impulsiona o agir. E eu repito, assim como quem tem sono dorme, quem ama, ama. Jesus não consegue abandonar essa multidão. Assim como Ele também não tem nos abandonado e não consegue nos abandonar, porque Ele nos ama, nós somos dele. Em meio ao deserto da vida, a bondade de Deus está estendida a nós. Continuando esse texto, essa reflexão. Só tinha 7 pães aqui. E uma multidão de 4.000 homens. Como está escrito no versículo 9, cerca de 4.000 homens estavam presentes. E 7 pães, não combina. 7 pães com 4.000 homens não combinam. Eu queria citar um teólogo aqui, porque por mais que Jesus tivesse feito já isso uma vez, a nossa fé sempre é provada, né? Os discípulos aqui estão trabalhando, pegando pães ali. Os discípulos questionam ele no versículo 4, né? Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente? Adolf Paul, um grande teólogo, exegeta alemão, diz que a nossa vida com Deus nunca cai na rotina. E que a fé passa por isso. Mesmo já tendo visto o agir de Deus em uma determinada fase da nossa vida. E a gente vivendo quase a mesma fase, a gente ainda continua dizendo, será que Deus dessa vez fará? Porque nunca cai na rotina, é um misto de padecimento, alegria, drama, suspense.
Às vezes a nossa alma diz assim, e agora, Senhor? Sendo que há 4 anos o Senhor agiu. Então os mesmos discípulos que sabiam que Jesus multiplicaria os pães, porque ele já fez isso, dessa vez diz, onde neste deserto poderia encontrar pão para alimentá-los? E uma outra coisa que me chama a atenção é ainda ter pão sobrando ali. E o ato de fé da multidão, pegando os pedaços que sobravam, olha, confiando nele. O que é o contrário do egoísmo, não é? Imagine você nessa grande multidão, tem o seu pão guardado, Jesus presente ensinando. É por isso que alguns teólogos acreditam que estar com Jesus ali já é estar com fé e não somente presente no deserto. Porque naquele momento, com o impacto da palavra, com o impacto da presença de Jesus, o homem é capaz de pegar o único pão que resta e entregá-lo, ao invés de comer e matar a fome e deixar a multidão padecendo. Porque 7 pães surgem no meio de uma multidão faminta. Quem deu esses pães? Alguém que perdeu o egoísmo ali. Alguém que já estava impactado com a presença e a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, 7 pães surgem. Versículo 6. Ele ordenou à multidão que se assentassem no chão. Olha, isso é incrível. Eu fico meditando nesse momento, Jesus mandando a multidão se assentar. Todo mundo sentado, direito, como no colégio, como na escola. 7 pães aparecendo. Eu me imagino na multidão dizendo, e agora? Pode ter certeza, eu não me incluo dentre aqueles que deram o pão. Eu acho que eu comeria o meu pão. Ou talvez não sei. Mas eu imagino, eu olho para 7 pães e 4.000 pessoas e não combina. Parece que Jesus é a combinação. Parece que Jesus é a chave para isso fechar. E quando ele manda todo mundo sentar, a única coisa que vem na minha mente aqui é o Deus do Êxodo está presente no deserto. O Deus da sarça. O Deus do maná. O Deus que guiou Israel pelo deserto. Está presente aqui. E ele fala com a mesma autoridade. Todos se assentem, porque eu vou sustentar vocês no deserto. Teve maná no Antigo Testamento, e eu vou multiplicar os 7 pães aqui. Todos fiquem sentados no deserto. É o Deus do Êxodo falando. O texto continua. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. O autor é bem detalhista aqui. Peixes pequenos, é para dizer que é um milagre que vai acontecer. É por isso que eu até respeito alguns colegas pastores que dizem assim, olha, vocês ficam pedindo milagres para Deus, mas o pão de cada dia já é o milagre. E eu não concordo com isso. Milagre é uma intervenção divina na história. É algo de fato extraordinário acontecendo. Alguns dizem, o fato de você piscar os olhos já é um grande milagre. Não é definição teológica de milagre isso, irmãos. Eu sei que a vida é um milagre. A vida, de fato, é um milagre. Mas eu não acredito que o pão de cada dia, ou um piscar de olhos, ou um passo que você dá um dia, é um milagre. Não, são coisas corriqueiras da vida. O milagre é uma intervenção divina, direta na história. Onde algo extraordinário acontece por causa dele. Então é por isso que o autor, ele precisa dizer que os peixes, a quantidade era pequena. Tinha também alguns pequenos peixes ali. É para mostrar que algo grande vai acontecer. Um milagre vai acontecer. E ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, diz o texto. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Um grande milagre aconteceu no deserto. Eu queria que você saísse daqui com essa palavra. Ou a gente é crente ou não é, irmãos. Ou a gente é incrédulo ou a gente é crente. A gente precisa confiar
que o nosso Deus se preocupa com a gente. A gente precisa até mesmo crer em milagres. A gente precisa crer que a mão de Deus pode a qualquer momento se movimentar nos piores momentos da nossa vida. Irmãos, deixem a criança correr, isso faz parte. Na igreja primitiva tinha criança correndo. Só olha para mim. É simples. Se elas caírem, a mão de Deus segura. Nós precisamos ser crentes de verdade. É algo que eu fico pensando, qual é a minha declaração para este mundo? Eu preciso demonstrar que eu creio em Deus e que o meu Deus faz milagre e que meu Deus intervém. Eu preciso sair de casa todos os dias sabendo disso. Eu preciso crer e pregar que não importa a tragédia que nos aconteça, isso é duro dizer. Não importa o sofrimento que aconteça em nossas vidas, por mais que esses sofrimentos e esses padecimentos aconteçam no lugar onde Jesus está. Nesse deserto, ele está no deserto, ele está pregando, a multidão está com ele ali, mas ao mesmo tempo vai desfalecer de fome. E essas coisas acontecem na nossa vida, na presença de Jesus. Na presença dele, a gente se sente, às vezes, desfalecendo, mesmo tendo a palavra, mesmo estando atento, mesmo sendo diligente no ouvir da palavra, mesmo sendo diligente na caminhada com ele, e a gente vai sentindo necessidades ali, em meio à presença de Jesus. O que acontece nesse momento? Eu preciso crer que o atributo dele vai impulsioná-lo a agir em meu favor. Porque Deus se preocupa comigo. Deus se preocupa com a sua igreja. Deus se preocupa com os que sofrem em nosso meio. Vai chegar uma hora que ele vai dizer, se eu despedir eles assim, eles vão desfalecer. Ele vai usar os 7 pães e os pequenos peixes para fazer um grande milagre, para sustentar você, para não deixar você desfalecer. Se essa for a única saída, ele fará. Eu quero que vocês saiam daqui com esse pensamento, irmãos. É possível ter necessidades na presença de Jesus. É possível, sim, ter necessidades mesmo ouvindo a palavra de Deus. Porém, se o milagre for a única saída no momento, ele vai realizar o milagre, sim. Nós precisamos ser crentes. Você precisa ser mais crente. Eu repito, imagine um irmãozinho pegando o único pão que tem, esperando que ele vai fazer algo. Isso é fé. Seja crente de verdade, irmãos. Eu sei que alguns olhos estão me olhando atentamente. E eu sei que enquanto me olham, pensam na necessidade que está passando. Enquanto me olham, eu sei que já questionaram, mas eu sou crente, estou na presença de Jesus e isso não poderia estar acontecendo comigo. O amor de Deus é a prova de que Ele não é indiferente para conosco. Ele é um Deus presente, irmãos. Eu quero que você saia daqui mais confiante nele. Essa é a reflexão da manhã, para a gente sair daqui crendo que Ele pode abençoar, curar os nossos irmãos, Ele pode consolar aqueles que estão sofrendo, Ele pode abrir uma porta de emprego para você, Ele pode saciar a sua sede, Ele pode fazer o que quiser, no momento que quiser, na situação que você está vivendo. Ele pode restaurar você, Ele pode matar a sua fome, Ele pode intervir nas nossas vidas. Creia em Jesus Cristo, creia no agir de Deus, creia no amor e na bondade dEle, porque Ele se preocupa conosco, Ele não vai deixar a gente desfalecer, irmãos. Eu queria que nesse momento você curvasse sua cabeça, porque eu quero orar por mim e por vocês, eu quero orar pela minha fé e pela sua fé.
Senhor Deus e Pai, traz uma convicção grande que Tu és o nosso Pai. Através do Teu Espírito agora, nós cremos, Senhor, que Jesus pode suprir, Senhor, a necessidade da multidão que Ele prega. Nós cremos que Jesus pode suprir, Senhor, aquilo que nos falta. Traz essa convicção agora aos corações, Senhor, que Tu se preocupa com a gente, que Tu nos ama. Traz essa voz no coração, Senhor, a voz de Jesus dizendo: eu não vou deixar vocês desfalecerem. Eu quero que a nossa igreja aqui, Senhor, creia cada vez mais em Ti. E que a nossa vida seja um testemunho para o mundo, Senhor, de que confiamos, de que acreditamos, ó Deus. Nós temos em nossa igreja pessoas sofrendo. Nós temos em nossa igreja pessoas que precisam de um milagre, de uma intervenção. Nós temos em nossa igreja pessoas felizes, mas temos pessoas tristes, quebradas. E quando a gente olha, ó Deus, para a matéria, nós vemos pequenas coisas, Senhor. Nós queremos estar contigo, Senhor. E nós oramos pedindo a Ti: socorra a Tua igreja. Socorra os enfermos. Socorra, ó Deus, os quebrados, os abatidos que se abateram na Sua presença. A minha oração, Senhor, é que a gente possa ser mais crente hoje, confiar na Sua provisão e acreditar que no ambiente onde a Sua palavra está, o milagre pode acontecer. Que ainda que a gente esteja com fome, ó Deus, a Sua palavra é mais importante do que o pão. O pão é secundário, Senhor. A Sua palavra é primordial. Então eu oro, implorando o Teu Espírito, Senhor. Nos prenda pela Tua palavra, mas não nos deixe sair desfalecidos da Tua presença. A minha oração é no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém, Senhor.